Bom dia, seja bem-vinda novamente ao projeto do Outubro Rosa Reformista. O meu nome é Vivian, eu sou psicóloga e hoje vamos estar falando sobre um quadro psicológico que é comum no puerpério, ou seja, no pós-parto. Esse é um caso que acontece com uma alta porcentagem de mulheres assim que fazem um parto. A tristeza do pós-parto, ela é mais comum do que você pode imaginar. Apesar de ser considerada leve, muitas vezes, a frequência das alterações de humor no puerpério ocorrem em até 85% das mulheres, sendo que os transtornos mentais associados ao puerpério, eles se iniciam após um dia do parto e podem desaparecer ao redor do 10º dia. Mas esse período de tristeza é muito comum, inclusive por alterações hormonais. Agora você pode estar se perguntando, e essa tristeza excessiva que até algumas mulheres sentem, mas não relatam, interfere na relação entre a mãe e o bebê? Felizmente, quando esse transtorno ele é leve, quando essa tristeza é leve, ela não causa prejuízo no desempenho do papel materno e no desenvolvimento dos laços afetivos entre a mãe e o bebê. Nesse período, as crises de choro são comuns, mas isso nem sempre está associado a humor depressivo. Precisamos estar mais atentos quando esses sintomas são mais persistentes. Quando a mãe começa a deixar o cuidado do bebê por se sentir incapaz, ou quando ela acha que não tem capacidade de cuidar daquele bebê que é tão frágil. A labilidade ou instabilidade emocional, ela também é muito frequente, com alternância de sentimentos de alegria, irritabilidade e tristeza ao longo de um mesmo dia. Os sintomas de ansiedade e alterações cognitivas, como as dificuldades de atenção, concentração e memória, também podem estar associados ao choro e à tristeza. Esses sintomas ocorrem com uma maior intensidade lá por volta do 5º dia depois do parto. E como eu já disse, estão relacionados a questões hormonais. No entanto, a persistência desse sintoma pode indicar o início de um transtorno de humor mais grave. Por isso é tão importante o apoio incondicional da família e dos amigos. Muitas vezes chegamos e damos toda a atenção para o bebê que nasceu e nos esquecemos da mãe, que deixa de carregar aquele pequeno ser no ventre e agora ela se vê em uma situação nova, em uma situação diferente e que muitas vezes ela não está conseguindo lidar. Entre os fatores de risco associados a esse quadro no puerpério estão episódios de depressão anterior, pessoas que tinham a TPM muito marcada. Então, essas pessoas têm um pouco mais de vulnerabilidade para esses sintomas afetivos. Agora, uma boa notícia é que muitos casos se resolvem espontaneamente em 3 ou 6 meses. Mas não espere esse tempo para procurar ajuda, porque 3 meses é mais do que suficiente para causar um problema familiar, para que esses problemas que são normais do puerpério gerem outros transtornos e outros problemas, principalmente na família. Portanto, o tratamento ele deve ser feito o mais rápido possível. Esse transtorno depressivo do puerpério, apesar de apresentar um quadro geral bem parecido com o da depressão, ele tem as especificidades relativas à maternidade e ao desempenho do papel como mãe. Também podem ocorrer de uma forma mais rara, mas também
os quadros de psicose, onde tem início ali nos primeiros dias após o parto, e eles podem se desenvolver em episódios depressivos ou maníacos, que podem ser recorrentes ou não. Por isso, se você conhece alguém, se você é amiga de alguém ou se até mesmo você está passando por essa situação, procure ajuda. Não sofra sozinha. Peça à sua família, tente explicar para eles que isso, apesar de ser algo natural, acaba afetando outros âmbitos da sua vida. Tenha um bom dia e até nosso próximo encontro.